Com 1 a menos desde o fim do primeiro tempo, o Vitória arrancou um empate heróico contra a Chapecoense na Arena Condá em um jogo decidido nos detalhes. A expulsão de Edenilson aos 38 minutos mudou completamente o cenário e deixou o time baiano sob pressão. Com a vantagem numérica, a Chapecoense dominou o jogo, criou as melhores chances e rondou a área o tempo todo, mas pecou na finalização e demorou para transformar o volume em gol. Na segunda etapa, a pressão continuou até que aos 42 minutos, Marcos Vinícius cruzou na medida para Neto Pessoa, que tinha acabado de entrar, subiu mais alto que a defesa e cabeceou para abrir o placar. Parecia definido, mas o futebol surpreende. E aos 45 minutos, Mateuzinho sofreu pênalti, ele mesmo cobrou com frieza e empatou aos 47, garantindo um ponto heróico fora de casa. Um empate com gosto de vitória para o Vitória e um resultado amargo para a Chapecoense, que segue na zona de rebaixamento. E aí, foi vacilo da Chape ou mérito total do Vitória? Comenta, curte o vídeo e segue o perfil. Flamengo vence o Santos por 3 a 1 no Maracanã e volta a vencer no Brasileirão. Depois de sair atrás no placar, o rubro-negro mostrou poder de reação e construiu a virada com autoridade. O jogo ficou complicado logo no início do segundo tempo, quando o Lautaro Dias acertou um chutaço de fora da área, sem chances para o goleiro Rossi, colocando o Santos na frente e aumentando a pressão na partida. O Flamengo até chegou a empatar pouco depois, mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR, o que aumentou ainda mais a tensão dentro do estádio e levantou reclamações dos jogadores. A resposta veio aos 18 minutos. Cruzamento na área, disputa pelo alto e Zé Evaldo mandou contra o próprio gol. Tudo igual no placar e o jogo completamente aberto naquele momento. O time cresceu, passou a ter mais posse de bola e partiu para a virada. Arrascaeta sofreu pênalti após boa jogada dentro da área. Jorginho foi para a cobrança com tranquilidade e virou a partida. Com a vantagem, o Flamengo ganhou confiança, controlou o ritmo do jogo e dificultou as ações ofensivas do Santos, que até tentou reagir, mas encontrou dificuldades na criação. Já no fim, Lucas Paquetá recebeu na entrada da área e acertou uma finalização colocada, um verdadeiro golaço para fechar o placar e confirmar a vitória do Flamengo. Final, 3 a 1 para o Mengão. Vitória importante, de reação, que coloca o time novamente na parte de cima da tabela. Agora eu quero saber, esse Flamengo vai brigar pelo título? Comenta e segue para mais resumos do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro embalou de vez no Brasileirão e chega forte para a estreia na Sul-Americana. O Galo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 na Arena MRV e conquistou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O time mineiro foi superior desde o início e abriu o placar logo aos 5 minutos. Após contra-ataque rápido, Vitor Hugo aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes. Depois disso, o Atlético Mineiro controlou a partida, criou mais chances, mas pecou nas finalizações, enquanto o Atlético Paranaense praticamente não assustou no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Furacão até tentou reagir e levou perigo, mas o Atlético Mineiro respondeu com autoridade e retomou o controle da partida. Aos 34 minutos, Gustavo Scarpa, que tinha acabado de entrar, acertou um chutaço de fora da área e ampliou o placar. No final, o Atlético Paranaense ainda diminuiu com Julimar de cabeça, mas já era tarde. Fim de jogo, 2 a 1 para o Atlético Mineiro, que chega aos 14 pontos e ganha moral para a estreia na Sul-Americana, enquanto o Atlético Paranaense perde a segunda seguida e desperdiça a chance de encostar no G4. E olha, o Galo começa a dar sinais claros de que pode embalar de vez na temporada e chegar forte nas próximas competições. Agora, a expectativa fica para a estreia internacional, onde o time pode confirmar esse bom momento. Comenta aí se você acha que o Galo vai engrenar de vez e segue para mais vídeos. O Red Bull Bragantino venceu mais uma e segue em alta no Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Massa Bruta bateu o Mirassol por 1 a 0 com gol decisivo de Pita e mostrou que vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Depois de atropelar o Flamengo por 3 a 0 na rodada passada, o Bragantino confirmou o bom momento e conquistou mais 3 pontos importantes. O gol saiu logo no começo do segundo tempo, após jogada aérea e Pita aparecer no lugar certo na hora certa para garantir a vitória. O Mirassol até chegou a balançar as redes no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento, frustrando a torcida e mantendo o jejum da equipe, que não vence desde a estreia do campeonato. Com o resultado, o Bragantino entra na briga na parte de cima da tabela e sonha com competições internacionais.
enquanto o Mirassol segue pressionado e afundado na má fase. E agora eu te pergunto, o Bragantino vem forte para brigar por algo grande nesse Brasileirão ou é só uma fase? Comenta aqui a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Isso ajuda demais a gente postar vídeos todos os dias aqui no canal. O Palmeiras mostrou mais uma vez porque é o líder do Brasileirão e venceu o Bahia por 2-1 em um jogo decidido nos minutos finais. A equipe paulista chegou à quinta vitória consecutiva e abriu vantagem importante na tabela. No primeiro tempo, o Bahia teve mais posse de bola e tentou controlar o jogo, mas encontrou o Palmeiras muito bem organizado defensivamente. Mesmo com dificuldades na criação, o Verdão foi letal quando teve a chance. Após jogada rápida, John Arias tabelou com Flaco Lopes e marcou um golaço no ângulo abrindo o placar da partida. Na volta do intervalo, o Bahia reagiu. Everton Ribeiro cruzou na medida e David Duarte empatou de cabeça, colocando fogo no jogo. O time baiano ainda pressionou e quase virou, mas parou na defesa palmeirense. Quando o empate parecia definido, o Palmeiras contou com a sorte. Após escanteio cobrado por Andreas Pereira, a bola desviou em Santiago Mingo e morreu no fundo das redes, garantindo a vitória palmeirense. Com o resultado, o Verdão dispara na liderança, enquanto o Bahia perde posição na tabela. E tem mais, John Arias está suspenso e desfalca o clássico contra o Corinthians. E aí, esse Palmeiras já abriu o caminho para o título ou ainda está cedo? Comente aí a sua opinião. Corinthians perde em casa, amplia jejum e pressão só aumenta no Campeonato Brasileiro. O Corinthians voltou a decepcionar no Brasileirão e a crise parece não ter fim. Jogando em casa, na Neoquímica Arena, o time foi derrotado pelo Internacional por 1-0 e ampliou o jejum de vitórias na competição. Em uma partida marcada por pouca criatividade e muita dificuldade ofensiva, o primeiro tempo teve mais posse de bola do Corinthians, mas sem efetividade. A equipe tentou avançar pelos lados do campo e abusou dos cruzamentos, porém encontrou uma defesa bem organizada do time gaúcho que apostava nos contra-ataques. Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado até os 32 minutos. Quando Bernabé puxou um contra-ataque, avançou pelo meio e finalizou no canto para abrir o placar. Após sofrer o gol, o Corinthians aumentou a pressão e passou a ocupar mais o campo de ataque, mas seguiu insistindo nas bolas levantadas e não conseguiu transformar esse volume todo de jogo em chances claras. O Internacional foi inteligente, administrou a vantagem e ainda chegou a marcar com Thiago Maia em um contra-ataque no finalzinho, mas o lance foi analisado pelo VAR e anulado por impedimento. No fim, o Corinthians sai de campo sem reação, aumenta a pressão da torcida e liga o sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, até quando vai esse jejum? Comenta aqui e segue para mais conteúdos do Brasileirão. Grêmio decepciona em casa, empata com o Remo e sai vaiado. Atuação ruim aumenta a pressão no Brasileirão. Grêmio e Remo ficaram no 0-0 em uma noite de muita frustração na arena. O grande destaque foi o Everton, que salvou o tricolor ao defender um pênalti ainda no primeiro tempo. Desde o início, o Remo surpreendeu. Mesmo fora de casa, pressionou e criou as melhores chances e quase abriu o placar logo aos 3 minutos, em uma oportunidade inacreditável desperdiçada. O Grêmio encontrou muita dificuldade, sem criatividade no meio-campo e com pouco poder ofensivo. Produziu muito pouco e saiu vaiado ainda na primeira etapa. A situação ficou ainda mais tensa quando o Remo teve um pênalti. Aleph Manga bateu e o Everton fez a defesa, mantendo 0-0 no placar. No segundo tempo, o Remo seguiu mais perigoso e criando boas oportunidades. Mas tudo mudou aos 22 minutos, quando Pikachu foi expulso após parar um contra-ataque. Com um a mais, o Grêmio cresceu, pressionou até o fim com bolas na área e chutes de fora da área, mas não conseguiu marcar. Final de jogo, 0-0. Mais um tropeço no Brasileirão e a torcida na bronca. E aí, torcedor, esse empate foi injusto ou o desempenho preocupa? Deixe sua opinião aqui nos comentários.